O texto hoje vai ser o de Marcos 8, a partir do verso 22. Marcos 8, a partir do verso 22. Eu vou ler na Bíblia NAA, Nova Almeida, atualizada. E o título é o seguinte: A cura de um cego em Betsaida. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido a respeito desse texto alguma vez, é um texto bem conhecido e nós vamos meditar nele, vamos ver o que o Senhor nos traz hoje. Todo mundo encontrou? Diga glória a Deus. Quem encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem alguém da misericórdia? Não? Então vamos lá. Verso 22. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Amém? Vamos lá? Essa história, essa situação, ela se passa na cidade de Betsaida, na aldeia de Betsaida. E é importante que a gente localize no espaço essa história, porque quando a gente entender a localização dela, o texto vai ficar muito mais claro. Betsaida tinha um problema. As pessoas que residiam lá, elas eram incrédulas. Jesus fez muitas coisas ali, mas elas não receberam. Elas não se entusiasmaram com a obra que Cristo fez naquele lugar. Se a gente olhar o texto de Mateus 11, verso 20, olha o que é dito a respeito dessa localidade específica. Então, começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Ou seja, Jesus reconhece naquele lugar uma localidade que as pessoas não receberam bem aquilo que ele fez. Ele fez muitas coisas, a Bíblia diz que ele fez numerosos milagres, mas mesmo assim as pessoas não se arrependeram. E é nesse local aqui que nós temos a cura do cego de Betsaida. Então a primeira coisa que a gente pode aprender é que, apesar da nossa incredulidade, apesar de às vezes a gente não crer naquilo que Cristo faz e já fez, ainda assim Ele nos toca, exatamente no lugar da nossa incredulidade. Tem gente que está vivendo em Betsaida hoje. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, já viu que Deus fez, que Deus age, que Ele tem resultados milagrosos na vida de cada um, mas mesmo assim a pessoa decide permanecer nesse lugar. Mas eu tenho uma boa nova para vocês. Jesus está entrando exatamente na sua Betsaida hoje.
E essa incredulidade que você tem, ela vai embora hoje. Amém? E aí o texto segue dizendo: e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E aqui a gente aprende uma segunda coisa. Apesar da localidade ter por hábito a incredulidade, a falta de arrependimento, ainda assim existem alguns remanescentes que ainda creem. E eu quero crer que aqui existem remanescentes. Pessoas que, ainda que estejam em um ambiente de incredulidade, são aqueles que levam pessoas para Jesus. Jesus sempre tem os seus. No trabalho X, na localidade Y. Às vezes você olha em torno da sua vida e você fala, estou em Betsaida. Ninguém crê em nada. Ninguém acredita em Cristo. Mas Cristo te colocou ali, exatamente para que você pegue o cego pela mão e traga até ele. E isso vai acontecer na rua, no trabalho, na escola, família, faculdade, no futebol, sei lá onde você vai. Mas o fato é que você é o agente infiltrado de Cristo ali, para pegar a pessoa pela mão e trazer até Jesus. Amém? E aí trouxeram o cego para Jesus e pediram para que Jesus lhe impusesse as mãos, para que ele fosse curado. E aí inicia o procedimento de Cristo aqui, no verso 23, que diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha a metodologia que Jesus fez. Nós estamos em um lugar de incredulidade. A primeira coisa que Jesus fez com esse homem foi pegá-lo pela mão e levá-lo para fora. A primeira coisa que Jesus vai fazer na sua vida é te tirar desse lugar de incredulidade. Ele vai te pegar pela mão e vai começar a te levar para outros lugares, fora dessa aldeia, fora desse lugar de falta de arrependimento, de incredulidade naquilo que ele faz. Então, não estranhe se nos próximos dias você começar a ser movimentado. É Jesus te tirando da aldeia e te levando para o lugar onde ele vai operar cura. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a Bíblia segue dizendo: ele tirou da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E essa cura, ela é muito peculiar, porque Cristo, ele opera 7 curas em cegos na Bíblia. Tem 7 curas. E essa daqui é a única em que ele não cura de uma vez. Ele impõe a mão, ele leva o cara para fora, ele cospe no olho, ele impõe a mão, pergunta, fala, e aí, tá vendo? Ele fala, não tô. Ainda não, tô vendo mais ou menos. E ele impõe a mão novamente. Ele curou o cego em 2 atos. Em 2 não, em 3. Primeiro ele pegou pela mão e levou o cego para fora da aldeia. Depois ele cuspiu e colocou a mão. E depois ele colocou a mão de novo. Tem muita gente perguntando para Cristo assim: Jesus, eu oro por tal coisa tem tantos anos, eu oro por não sei quem tem tantos anos, tem 10 anos que eu faço isso aqui, tem 15 anos que eu busco isso aqui, etc, etc, etc. Quem já passou por isso? De buscar algo por muito tempo?
Entenda uma coisa. Jesus, ele está te pegando pela mão e está te levando para fora da aldeia, para te tirar desse lugar de incredulidade. Ele cuspiu no teu olho e impôs as mãos, e você ainda não está vendo corretamente. Só que esse movimento de ele te pegar pela mão e te carregar até lá, isso é um ato inédito. Ele está dizendo assim: enquanto você está querendo o milagre em si, o resultado prático em si, eu estou querendo que você segure na minha mão e caminhe comigo. Porque enquanto você espera o milagre acontecer, e a hora vai acontecer de o milagre vir, você vai tendo intimidade comigo. Eu estou segurando na sua mão para que você saiba que esse tempo que nós estamos saindo da aldeia é o tempo que nós temos a sós, para que a gente converse, para que a gente seja íntimo. Não tenha pressa que o milagre chegue, porque enquanto ele não chega, Jesus está segurando na sua mão. Domingo, eu estava orando com a minha esposa e Jesus me deu um direcionamento. Ele disse assim: tem gente que não aproveita o passeio comigo, que é o milagre só. E eu quero o passeio, eu quero explicar as coisas. Esse tempo que a gente gasta seguradinho na mão aqui, ó, isso gera intimidade. Quem queria segurar na mão de Cristo? Esse rapaz teve a oportunidade. Esse rapaz teve a oportunidade. E se ele diz assim: uai, Jesus, e meu olho? Que negócio é esse de ficar andando de mão dada comigo? Tinha perdido o passeio. A gente não sabe o que Cristo disse para ele na saída, mas o que a gente sabe é que Jesus gastou tempo com ele. Jesus está querendo gastar tempo contigo e comigo. Então segure na mão dele e aproveite o passeio enquanto o milagre não chega. Esse tempo que você busca para que seus olhos abram, é nesse tempo que você cria intimidade com Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém passando exatamente por isso agora? Amém, né? Eu também estou. E aí, Jesus levou para fora, e a Bíblia diz: então cuspiu nos olhos do homem e colocou as mãos. Se alguém dissesse assim para vocês: olha, eu tenho uma cura para você, só que tem um detalhe. A metodologia é assim, ó: eu vou cuspir no teu olho. Você aceitaria? É, né? Provavelmente eu também não, que nem vocês. O fato é que Jesus faz as coisas do jeito dele. Às vezes acontece umas coisas bem estranhas mesmo. Bem estranha. Só que percebam uma coisa. A Bíblia é bastante clara. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora, então cuspiu nos. Jesus não cuspiu nele, Jesus cuspiu nos. Ele era o quê? Percebam uma coisa. Quando a gente fala que alguém cuspiu em alguém, essa coisa toda, a gente tem aquela sensação de desprezo, né? Que acho que, vamos dizer assim, uma cusparada talvez seja o limite da confusão, né? Se alguém cuspir na tua cara, provavelmente o próximo passo é a polícia vir, que a confusão está armada, não é assim? Então, geralmente é um ato de desprezo, né? De desrespeito, não é isso? Percebam uma coisa: Jesus não cuspiu no homem, Jesus cuspiu no... Jesus estava desprezando aquela enfermidade. Jesus estava falando: olha, enfermidade, eu não te reconheço aí. Essa cusparada que eu estou dando é uma ordem dizendo: olha, você não tem legitimidade para estar aqui.
Jesus mirou exatamente no problema daquele homem e desprezou aquela enfermidade. Jesus está dizendo a alguém aqui: eu estou mirando exatamente no lugar do seu problema. Pode ser que aconteçam umas coisas esquisitas, uma cusparada, quando você vai falar, ai meu Deus, será que é de Deus? Deus age exatamente de forma estranha. Ele se vale das coisas loucas para confundir as sábias. Então fique atento. Quando começar a acontecer esquisitice, pode ser Deus agindo exatamente no problema onde você precisa que Ele haja. Ele está desprezando essa enfermidade. Amém? E aí ele impõe as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? E essa pergunta, ela é crucial para a gente. Foi para esse rapaz e é para a gente. Quando Jesus atravessa a sua vida, quando Ele toca aonde precisa, quando Ele segura na tua mão, te tira do lugar da incredulidade, Ele pergunta isso a você: o que você está vendo? O que você está vendo depois que Jesus passou na sua vida? Mudou alguma coisa? Você começou a ver coisas que você não via antes? Você começou a ver que tinha coisas erradas acontecendo na sua vida que você não enxergava? Jesus está perguntando para alguém hoje: o que você está vendo? Eu já passei na sua vida. Que você passou a ver as coisas como depois de mim? Depois que eu toquei? O que você está enxergando agora? Comece a refletir se depois que Jesus passou na sua vida, de fato você começou a ver coisas de forma distinta. Jesus não pode passar na sua vida e você permanecer o mesmo. Tem alguma coisa errada. E certamente não é com Jesus o erro. Então, se Jesus já tocou em você e nada mudou, se você não está vendo nada diferente do que era antes, abra teu olho mais ainda. Tem alguma coisa errada. E aí o homem respondeu. A Bíblia diz assim: o homem, recuperando a visão, respondeu. Olha o termo, recuperando. A Bíblia diz recuperou? A Bíblia diz Tem coisas na nossa vida que elas vão ser mudadas, curadas, alteradas. O milagre vai vir, mas ele é processual. Tem coisas que são recuperando-as. Aqui não diz e restaurou, diz recuperando. Acho que é gerúndio, né? Quem é bom aí de português, as atendentes de telemarketing, estou te ligando, para nós estarmos tratando, não é isso? Então, dá uma situação de continuidade. Tem coisas na nossa vida que Jesus vai pôr a mão, vai melhorar, você vai começar a ver certas coisas que você não via e vai melhorar mais, você vai ver outras coisas que você não via e vai melhorar mais e assim sucessivamente. Amém? E aí o homem respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Olha o que esse homem está dizendo. Olha, Jesus, de fato, o Senhor tocou, eu não via nada. Agora eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores. Isso é um erro gravíssimo que nós temos. Nós não podemos confundir pessoas com coisas. Quando a gente confunde pessoa com uma coisa, a gente muda o sentido. Ele estava vendo pessoas, mas parecida com árvores, uma coisa. Cuidado se você enxerga em alguém coisa. Pessoas não são coisas. Todas são criaturas criadas por Deus. Aqueles que aceitaram Cristo são filhos. Mas tudo é criação de Deus. Pessoa é pessoa. Trate-as com essa dignidade. Não coisifique os outros.
A coisificação dos outros é algo terrível. Não tem nada de cristão nisso. Nós temos, assim, relatos históricos bárbaros de pessoas que achavam que outros eram coisas e coisas horríveis aconteceram. Estão me entendendo? Cuidado. Essa visão precisa ser consertada. E aí a Bíblia diz o seguinte: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. O homem falou o seguinte: olha, eu estou vendo pessoas, mas parecem com árvores. A visão dele estava distorcida. Jesus teve que colocar a mão novamente nele. Perceba uma coisa, tem vezes que Jesus tem que colocar a mão novamente na gente, porque a gente está vendo a coisa da forma errada. A gente enxerga uma coisa e está vendo outra. Jesus está colocando a mão na visão de alguém aqui, para que a sua visão seja restabelecida perfeitamente, para que você veja o casamento como ele é de fato, criação de filhos como ele é de fato, honestidade como ela é de fato. Que qualquer visão deturpada a respeito de alguma coisa, Jesus está colocando a mão agora, para que seja restabelecida a visão correta. E aí, é interessante que ele ficou restabelecido, e a Bíblia diz assim: e distinguia tudo de modo perfeito. Olha que coisa linda. Quando Jesus restaura completamente, a gente consegue ter o discernimento exato. A gente olha para as coisas e enxerga exatamente aquilo que é para ser visto. A gente não vê de forma deturpada. E o que é legal nesse texto aqui, que nós temos 3 atos. Jesus pega pela mão, tira da aldeia. Depois ele cospe e coloca no olho e a mão sobre o olho do moço. Por fim, ele coloca a mão de novo. A primeira vez, Jesus cospe e despreza a enfermidade e impõe a mão. Na segunda vez, ele faz o quê? Só impõe a mão. Não é isso? Existem coisas que precisam ser desprezadas e totalmente restauradas. Existem coisas que Jesus só precisa pôr a mão, você só precisa de um ajuste. Tem coisa que precisa ser mudada completamente, tem coisa que precisa apenas de um ajuste. Tem coisas que Jesus tem que cuspir e colocar em cima do problema que você tem, porque ele precisa tirar aquilo de você. Tem coisas que você está indo num caminho certo, só que de forma enviesada, ele só precisa colocar a mão. Comece a olhar na tua vida aquilo que precisa de restauração, do cuspe direto no olho e as coisas que só precisam da mão de Cristo. A gente precisa ter esse entendimento. Tem gente que entende casamento de forma equivocada. Está casado, mas está se comportando de forma equivocada. Você precisa do quê? De um ajuste. O casamento é de Deus. Você só precisa seguir as regrinhas agora. Tem coisa que precisa de um simples aperto de um parafuso. Tem coisa que precisa ser arrancada. Comece a olhar para a sua vida e pedir para Deus, fala: Senhor, naquilo que precisar ser desprezado, que o Senhor despreze. Aquilo que precisar ser ajustado, que o Senhor ajuste. Se coloque à disposição de Cristo, que Ele começa a agir. Se você der liberdade, Ele age. Ele não vai colocar o cuspe no teu olho se você não permitir. Jesus é um Lorde, lembram disso? Ele é educadíssimo. Ele não vai até onde você não permite. Se você não deixar Ele entrar na tua casa, fique em paz, Ele não vai entrar. Agora, se Ele entrar, Ele também só ocupa o lugar de
primazia, ele não aceita outro. Então, pondere muito bem se você quer Cristo do lado de fora ou se você quer Cristo dentro da sua casa, dizendo que deve ou não ser feito. Ambos são difíceis, mas ele fora, obrigado Vaso, mas ele do lado de fora é bem mais difícil. Tem alguém me entendendo até aqui? E aí se encerra no verso 26. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha que coisa doida. Jesus mandou ele para casa, só que ele falou assim: não entre na aldeia. Mas como é que você volta para casa? Sua casa é na aldeia. Como é que você volta para casa, mas não entra na aldeia se sua casa é na aldeia? Como é que a gente faz isso? Entendam isso aqui no espírito. Isso daqui não é uma ordem física. Isso aqui é uma ordem espiritual. Ele está dizendo o seguinte: volta para a tua casa. Só que não volta para o sistema antigo de incredulidade que você estava. Volta para a tua casa, só que não volta para aqueles pensamentos antigos que você tinha. Eu já curei. Retorne para sua casa, mas não se deixe envolver por aquele monte de coisa errada, aquele monte de prática esquisita do passado. A gente precisa deixar isso de lado. Você volta para casa, mas não volta para o sistema de incredulidade e para o sistema pecaminoso que você estava. Vaso, se quiser vir vindo, pode vir vindo. Os irmãos também já podem se colocar de pé para a gente ir encerrando aqui o nosso culto. Percebam uma coisa: qual é a proposta de Cristo? Jesus Cristo, ele quer curar, ele quer mudar. Só que, para além do resultado milagroso, miraculoso, ele quer também segurar na sua mão. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer que você se aproxime dele de tal forma que ele fale as coisas e você perceba. Ele quer aguçar o seu discernimento espiritual para a voz dele. E esse texto fala exatamente disso. Ele gastou tempo com esse moço. Ele tirou da localidade, ele andou mão dada com ele, ele fez o primeiro movimento de cura, perguntou se estava tudo bem, o homem falou: ainda não está. Ele continua. Se ainda não está tudo bem, ele continua curando, ele continua mexendo, ele continua impondo a mão, ele continua buscando você. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a vida de Cristo entrando na sua vida. Se você aceitar a vida de Cristo, ele vai perguntar para você: e aí, o que você está vendo? E agora, o que você está vendo? Coloquei aqui a mão de novo. Você está vendo o que agora? Coloquei a mão de novo, e agora? Ele vai ajustando até que você chegue na estatura do varão perfeito. A proposta da Bíblia é que nós sejamos pessoas maduras em Cristo, que nós tenhamos relacionamento com Ele, que nós tenhamos vontade de estar próximo dEle. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um amigo fiel, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.